Salve, salve nação rubro-negra, salve, salve torcida do Flamengo, saudações aos rubro-negros. Hoje temos aqui o pré-jogo e você que está vindo, seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pelo seu apoio. Vamos falar bastante coisa, então é importante que você veja esse vídeo até o final do pré-jogo. São situações que podem decidir más situações ou boas situações para o Flamengo. Vamos tentar explicar tudo e falar desse jogo de hoje que é muito importante para o Flamengo. Mas deixa eu falar uma coisinha. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, dá essa força. Nós somos mais um canal que está falando, levando a voz do rubro-negro a todo o Brasil e a todo mundo. Então é importante que você se inscreva no nosso canal. Clica lá, é de graça, clica no sininho para você receber notificação quando a gente enviar um vídeo. E dê o like, sobe o like aí, porque é importante o like para que o YouTube esteja vendo que vocês estão gostando dos nossos vídeos. E vocês são as pessoas mais importantes do nosso canal, porque sem vocês a gente não realiza nada. E o canal, como eu costumo dizer, não é meu, é nosso, ok? É nosso. Então, você pode fazer o que você falar aí, ó. A gente vai ler o que você pôr a sua opinião, que a sua opinião vale muito. Então, opine, né, nesse pré-jogo nosso aí. E não esqueça de dar o like e também se inscrever no nosso canal. Desculpa, eu estou um pouco com tosse, estou rouco, né? Estamos trabalhando nessas notícias em tudo aí desde de manhã cedo, por isso que nós estamos botando agora esse vídeo do pré-jogo para vocês. Os assuntos: Flamengo e finanças. Vamos saber sobre tudo isso e contar uma história, o que está acontecendo, né? Vamos falar também tudo sobre o jogo. Olha lá, Dorival quer raça, ele quer o time raçudo. E Gabriel, né, o Gabigol e Pedro juntos, né? Beleza, mas tudo isso aí rapidinho depois da nossa vinhetinha aí. Roda a vinheta aí, vamos lá. Vamos lá, o Flamengo, né, a gente vai contar essa história para que você possa entender o que está acontecendo sobre contratações, né, sobre as finanças do Flamengo. Então é importante a gente entender isso. O que acontece? Se você for comparar a gestão do Bandeira, ali, né, o final da gestão do Bandeira 2018, né, aí entrou o pessoal do Landim, você tem que separar uma coisa da outra. Por exemplo, o Flamengo era uma casa desarrumada, uma fofoca, era uma coisa totalmente assim, alheias, né? A gente tinha raiva de ver a situação do Flamengo, tanto na gestão financeira, era horrível. Tanto é que a gente ficava muito tempo sem ganhar um título principal. Ganhávamos Carioca, mas ficávamos muito tempo sem ganhar uma Copa do Brasil, brasileiro nem se fala, né? Então, o que acontece? Quando a turma do Bandeira entrou, né, ele ganhou títulos? Não, ganhou Carioca, mas ele fez uma coisa muito importante. É bom a gente separar isso. Ele arrumou a casa, ele arrumou o financeiro. O Flamengo ficou totalmente estável, com o dinheiro guardado e o time todo arrumado, salário em dia, tudo certinho. O que aconteceu? Quando o Landim pegou o Flamengo, ele já estava com a casa totalmente arrumada. Ele só deu procedimento à gestão do Bandeira. Aí, o que ele fez? Contratações, porque o Flamengo com a casa arrumada, a finança arrumada, isso fica mais fácil. Ele começou a arrumar a casa, contratações, e começamos a ganhar títulos, e títulos importantes, um atrás do outro. Então, os primeiros anos, 2 primeiros anos do Landim e do Braz foram boas? Foram ótimas. Foram ótimas, né? A gente tem que tirar o chapéu, porque o Flamengo não ganhava torneios importantes, campeonatos importantes há muito tempo, e não trazia jogadores que compunham o elenco, que fazia o Flamengo crescer. Então isso tudo ajudou. Então, se você comparar as duas gestões, você não dá para comparar ou fazer o comparativo de títulos. Esquece isso. Um arrumou a casa, deixou a casa perfeita, o outro entrou, aproveitou a gestão, que foi totalmente limpa, maravilhosa, deixou a casa arrumada, e aí só foi contratar jogadores
e continuar com a gestão arrumada como eles pegaram. Foi o caso do Landim e do Braz. Muito bem. O que acontece? Depois de 2019, de 2020, ali 2021, capengando, o Flamengo começa a cair um pouco de nível. Eu não estou falando do lado financeiro, de roubo, essas coisas. Não, eu já falei isso num vídeo e torno a falar. Isso seria assim uma atrocidade a gente falar isso. O Landim e o Braz, eles são honestos financeiramente, tá? Eles têm uma vida ganha, eles têm as finanças dele muito boas, eles não necessitam disso, tá? Esquece isso, eles são honestos. Mas começou a desmontar uma gestão, talvez por causa de de nariz em pé, uma altivez, um domínio, achando que o Flamengo tem um dono. O Flamengo não tem o CO, o Flamengo não tem um dono. Se fosse assim, melhor seria o quê? Contratar um CO para comprar o Flamengo e o Flamengo ter um dono. Vocês concordam com isso? Eu não concordo. O Flamengo é nosso. O Flamengo, ele é um status. O Flamengo, ele é uma marca, né? Comparando com os outros times, o Flamengo, ele é uma marca, tanto no Brasil, América do Sul e mundial, entendeu? Então a gente não concorda muito de alguém ter um dono do Flamengo, jamais, de maneira nenhuma. O que a gente quer é uma gestão que continue firme, né, com as contratações, com a gestão, e que isso ajude a gente a ganhar títulos, porque o Flamengo, já falei isso, não é time de ficar embaixo, o time é de ficar sempre em ponta, disputando. Ah, não ganhou, mas ficou ali em segundo. O Flamengo tem que estar sempre na ponta e não lá embaixo, como a gente está ali no meio do Campeonato Brasileiro. Então o que acontece? Vieram contratações erradas, né? De 2 anos para cá vieram contratações erradas, vieram aquela questão com o JJ. Vamos explicar isso, gente, presta atenção. O pessoal fala, vocês são viúvos do JJ. Não, nós não somos viúvos do JJ. Vamos esclarecer essa situação para que fique bem claro. O JJ não era para vir para o Flamengo, vocês sabiam disso? Em 2019, não era para vir para o Flamengo. Quem era para vir, quem estava na escala ali de primeiro, era o Paulo Souza. Era o Paulo Souza. Graças a Deus, o JJ aceitou. Para quem não lembra, isso eu vou esclarecer. O JJ, a intenção dele era ficar de 6 a 7 meses no Flamengo. Ele ficaria ali de 6 a 7 meses, né? E uma temporadinha no máximo. Ele estendeu isso. Aí veio aquele problema da doença, né? E a coisa começou a complicar, o futebol parou, né? A renda de estádio parou. Depois o futebol voltou aos poucos, né? Mas sem o público, isso não gera renda. E a coisa começou a complicar. A questão do JJ, quem viu o programa do Bem Amigo, né, Bem Amigos, entendeu a explicação que ele deu. Ele foi traidor, ele saiu pela janela de trás, traiu o Flamengo, deixou o Flamengo. Calma, vamos frear e vamos tentar entender. Você pode dar sua opinião aí. E ajude aí no like, gente. Ajuda no like aí. Vai dando um likezinho pra gente ajudar o nosso canal. O que acontece? O JJ, depois que terminou aquele curto contrato dele, ele falou que queria ir embora por situações familiares e outras coisas. Ele estava fora de um país dele, tudo bem, ele já é um senhor, porém ele estendeu mais um pouco. Aí veio o problema dessa pandemia, né? No mundo todo. Então, o que aconteceu? É o seguinte, o JJ, quando ele deixou o Flamengo, por causa da pandemia, todo mundo ficar em casa, ele se sentiu muito acuado. Ele disse que chegou a praticamente ser um prisioneiro, de ficar preso, e às vezes receber comida, a pessoa batia na porta e entregava comida para ele como se fosse um presidiário. Gente, é muito ruim. Primeiro, você não está no seu país, você não está no país de origem, você não tem os costumes do país de origem, né? Segundo, totalmente longe da família. Uma situação difícil. O problema da pandemia, se preocupando com a família lá em Portugal. E o que aconteceu? Ele falou, não, vou embora. Aí sim, né? O que aconteceu? Ele se sentiu, né, na vontade dele de ir embora. E ele foi, né? Aceitou o contrato de Portugal e foi. Mas nós temos que entender
a situação do lado pessoal. Ah, mas ele é profissional, sim, mas somos seres humanos. Então nós temos que entender isso. Ele errou e saiu rápido, tudo bem, errou, mas ele sempre deixou claro que a vontade dele era o quê? Voltar ao Flamengo. Porque ele escreveu nas redes sociais dele falando o seguinte: eu nunca vi uma torcida tão apaixonada e me tratar tão bem como me trataram, que é do Flamengo. Eu amo o Flamengo. Ele decretou isso. Passar com o tempo, o Spindle e o Marco Braz foi atrás de um técnico, ficar lá na Europa 7, 10 dias passeando, e tinha técnicos à disposição, só que a pressa, a ansiedade, o distúrbio mental, entendeu? Fez com que eles contratassem imediatamente quem? O PC. E o JJ tinha avisado: calma que eu vou me desligar do Benfica, calma que tudo vai se resolver. Mas a pressa, a ansiedade, porque eles já tinham o PC na cabeça, lembra que eu falei no início do vídeo? Eles já tinham o PC na cabeça. O que aconteceu? Eles falaram: não, vamos levar, é a hora. A gente já tinha ele na cabeça. O JJ de repente não larga, não vai sair, não larga o molho, não larga o pão, então vou pegar ele e trouxeram o PC, ok? Demorou aí o quê? Eu acho que nem uma semana o JJ pediu demissão e ficou largado no mercado. Mas por que o JJ, Fábio? Querendo ou não, o JJ foi um dos melhores técnicos do Flamengo que já teve até hoje. Acertou o time, ganhou títulos importantes e repetidos. Então, somente por isso. E o JJ, quando veio agora no Carnaval, né, em abril, né, por causa que foi liberado para fazer as festividades de abril, ele veio porque ele queria ver o Carnaval do Rio, mas na realidade ele queria que o Flamengo conversasse com ele. Ele estava largado, gente. Tinha gente lá no ouvido dele querendo ele, mas ele queria o Flamengo. Ele queria o Flamengo. E o que acontece? A diretoria, por uma altivez, nariz em pé, rancor, claro, falou que não, né? Não procurou, não deu chance para ele, né? E depois ele foi no Bem Amigos, como foi falado aqui agora também, e se declarou. E ele disse que queria voltar para o Flamengo. Ele queria voltar para o Flamengo. A torcida se manifestou pelas redes sociais, né? E o que acontece com isso? Paulo Souza. Já falei, não temos nada contra o Paulo Souza, mas como técnico é muito ruim. Nunca teve expressão, né, em time que ele jogou de títulos importantes. Era uma pessoa como se fosse um auxiliar, tá? Olhando de uma forma geral, técnica, auxiliar, como pessoa maravilhoso, educadíssimo, gentleman. Não estou falando disso, estou falando como técnico para operar o Flamengo, um grande time, o maior time do Brasil, da América do Sul e o time mais visado no mundo. Pois bem, aconteceu o que aconteceu, os jogadores não ficaram satisfeitos, ele armava o time com os jogadores jogando fora das posições dele. Aconteceu isso com o André, vocês lembram disso? O André chegou várias vezes para ele e falou, não, vamos fazer assim, vamos ver o que vai dar, e o que deu? Nós começamos a decair. Entrou o Dorival, tá? Gente, ele mal teve tempo para treinar, né? Mal teve tempo para treinar. Mas ele já conseguiu, com o olhar técnico dele, mais experiente que o Paulo Souza, sem dúvida, ele conseguiu, com o dedo dele, agir em cima do Flamengo. E se vocês repararem, contra o Atlético Mineiro, segundo jogo da Copa do primeiro jogo da Copa do Brasil, o covarde foi o Atlético Mineiro. Jogou lá atrás o tempo todo. A gente massacrou. Por duas falhas do goleiro e a defesa, nós tomamos 2 gols. Por falha do goleiro, Diego Alves, e da defesa, nós tomamos 2 gols e perdemos a partida. Só que o gol que nós fizemos ali no final, isso deixou eles desmotivados. A torcida deles cantavam até frouxamente. Vocês viam que eles não tinham aquele gás, porque no Maracanã a situação vai ser diferente. Então o que acontece? O Flamengo agora ele precisa, tá, para se reestruturar, ter 120 milhões na mão para comprar jogadores. Pô, mas aí eu pergunto, e vocês podem dar opinião aqui. Sobe o like, galera, ajuda aí, vamos lá. Vai lá, gente, se inscreve. Queremos 2 volantes. Por que mandou o Andrés embora? Falando nisso nos vídeos anteriores, já estava adaptado.
O menino estava jogando bem, só errou muito ali na época do Paulo Souza, é aquela falha contra o Palmeiras que o pessoal pega ali em cima, entendeu? Mas passou, já era. Depois ele veio jogando uma boa bola, o Dorival conseguiu acertar ele, veio jogando bola, o Milton se declarou que ama o Flamengo, é torcedor e já botou na rede social dele, lá na bio, como torcedor do Flamengo, e disse que um dia vai voltar. Agora, o Flamengo quer contratar volante. Só que tem um problema, queridos. O Flamengo disse o seguinte: não podemos gastar mais de 10, 12 milhões para comprar um jogador. É impossível. Tentou o Vidal. O que deu o Vidal? O irmão dele declarou isso, que o Vidal estava querendo vir para o Flamengo. O que aconteceu? O Vidal demoraram, esfriou, e o Dorival está praticamente assinando um contrato de 3 anos com o Boca Juniors. Enzo Fernandes, Montiel, o nome deles foram falados. Só que acontece que eu falei em outros vídeos, o Flamengo ele tem a mania de procurar dar um aval e esquecer, cair no esquecimento. Agora, né, ele está tentando o Wendel, né? Mas o que acontece? Existem complicações também para o jogador vir. É um excelente volante ali meio campo? Mas existem complicações que façam que talvez ele não venha. Ele disse sim. Ele dizer sim não significa, galera, meus queridos flamenguistas, meus queridos Mengão, não significa que ele já veio, pegou, arrumou as malas e está vindo. Não é bem assim, né? O problema é o pagamento. O Flamengo tem que vender agora jogadores para formar 120 milhões. Mas o Flamengo tem dinheiro em caixa? Tem um dinheiro em caixa, só que são para emergências. Porque, volto a dizer, vai complicar a finança do Flamengo. Se o Flamengo não ganhar um título importante, não avançar muito Libertadores, Copa do Brasil, vai engrossar o caldo, nós vamos perder muito dinheiro, e isso tudo pode ir para o ralo, pode custar caro, por uma ignorância, por uma altivez, nariz em pé. Era para ter trazido o Jorge Jesus, conhecia o time, ou 70% do time, só que ficou naquele impasse, né? Mas o Jorge Jesus poderia até ter vindo. Não deu certo, mas tentou, gente. Tentou, para tirar esse fantasma, esse aglomero de loucura, né? O que vocês acham? Coloca aí. Mas a coisa não foi bem sucedida, o negócio não foi bem tramitado, e aí chegamos na situação que está. Para você arrumar os 120 milhões, vender jogadores, possível? Mas o dinheiro que o Flamengo lá tem uma reserva e um pouco mais para aplicar em jogadores. E isso pode complicar mais ainda. Então, o que é a conclusão que chega? Eu vou ler aqui, olha aqui, ó. O Wendel disse sim, mas o problema é o pagamento. Vamos daqui, ó. Apesar disso, com o sinal verde de Wendel, o Flamengo analisa a melhor forma, até visando uma negociação futura com o Zenit. Afinal, o intuito rubro-negro é tê-lo por empréstimo, com opção de compra. As conversas entre a diretoria carioca e o staff do volante já duram cerca de uma semana. As informações foram divulgadas inicialmente pelo portal Goal. Com dito, Wendel sinalizou ao staff que deseja sim vestir a camisa do Flamengo. Essa, inclusive, não é a primeira vez, vejam só, não é a primeira vez que o jogador aceita atuar no rubro-negro. Quando defendia o Sport de Portugal, o atleta aceitou a oferta do Flamengo, mas o clube português dificultou ao máximo a negociação, assim como pretende fazer com o Zenit, que não quer se desfazer do meia. Não quer. O Zenit não deseja negociar o Wendel, que é considerado um dos melhores jogadores do elenco. Entretanto, o Flamengo deseja utilizar a cláusula da FIFA que permite que o jogador que atue em clubes da Ucrânia e da Rússia, por conta da guerra dos países, tenha os contratos suspensos de maneira unilateral até junho de 2023. O Flamengo quer por empréstimo, tá? Mas o Zenit tem o Wendel como um dos melhores jogadores até ali da região. Então eles não querem negociar. O Flamengo está tentando usar essa cláusula da FIFA, presta atenção, porque o jogador já disse sim, para poder trazê-lo para ingressar ao clube do Flamengo e ao time.
Então, somente por essa cláusula, porque o Zenit não quer contratar, não quer vender. Quando um clube quer vender e o jogador diz sim, fica tudo muito mais fácil, como aconteceu com o Cebolinha e outros. Mas quando o clube não quer vender e só tem o sim do jogador, fica complicado isso. Porém, o Flamengo está entrando na FIFA com esses direitos da guerra, né? Que quem quiser sair de lá e venha por um período. Seria por um período, entendam isso. Período, não seria jogador permanente do Flamengo. Ele viria por um período ali de menos de um ano, se for possível, tá? Então, ele disse sim, a gente coloca que ele disse sim, mas existe esse problema. E é complicado, Esperamos que o Flamengo consiga resolver a situação para que não caia na mesmice de estamos trazendo fulano de tal, estamos trazendo fulano de tal, e acaba indo por água abaixo. Você veja que está uma semana conversando. Já era para ter corrido atrás disso, visto se é possível, as documentações que é necessária para trazer o jogador, né? Muito bem, galera. O Flamengo hoje, né, é um jogo dificílimo. Não pense que é um jogo fácil. Ano passado, no comando do Renato, nós ganhamos por 4-0 lá na Vila Belmiro. Passado é passado, o que aconteceu, aconteceu. Hoje, é presente. O Flamengo hoje é um outro time, é um time que estava destruturado, time desanimado, e agora tenta ganhar força com o dedo do Dorival, tá? Que desses 4 últimos aí, para mim, o melhor ainda é o Dorival, que foi macho, botou a mão no fogo e falou, vamos ajeitar isso aí, tá? Então o Dorival, olha aqui, ó, o Dorival quer vencer a partida, custe o que custar, mesmo com o atleta desgastado fisicamente por conta da viagem e de volta de Bagué, que durou mais de 12 horas, né, a viagem da Colômbia de volta. O técnico analisa colocar a equipe forte em campos. A gente até colocou ontem aqui, havia uma suspeita de que poderia jogar o Vitinho, poderia jogar o Diego, né? Na minha opinião, o Flamengo ia entrar enfraquecido. O Flamengo ia entrar muito enfraquecido. É um jogo que o Santos diz que não quer perder esse jogo. Eles querem avançar. Eles estão ali na 7ª colocação com 19 pontos. 1 ponto atrás do Flamengo. Se o Flamengo ganha hoje, ele vai a 21 e pode chegar ali entre a escala, né, para Libertadores, né, dependendo também de outros resultados. Mas é importante que o Flamengo ganhe se quer sonhar ainda com a Libertadores grupo de chave. Isso é importante, essa vitória. Por isso que o Dorival pede raça e mesmo os jogadores, né, com desgaste físico vão entrar em campo. Ele está driblando ali também o X9, tá? X9 lança uma coisa e já aconteceu isso do outro jogo, ele botou 2 escalações e acabou depois firmando a escalação que ele quis. E o que acontece com isso? É necessário a gente vencer. É necessário que o Gabigol, hoje nós vamos ter o Gabigol, né, lá dentro. E a gente precisa entender que a rivalidade, ele jogou lá, ele foi artilheiro pelo Santos, né? E a coisa tem que ir de uma forma e não se intimidar, né? O Dorival sempre, como isso, pede atenção. O Flamengo só teve um treino no CT do Corinthians, né? Então é complicado, mas o que tem que fazer? É o que o Dorival falou, entrar com raça. Não tem outro resultado a não ser a vitória do Flamengo, se quer sonhar com a Libertadores do grupo de chaves, porque ao título, agora o Flamengo não conta mais com ele só, o Flamengo conta com outros resultados, né? O Palmeiras, o Atlético, né, saírem ali perdendo pontos. Então hoje uma situação para título do Brasileiro é difícil, impossível? Não, pode acontecer várias coisas, mas nós estamos vendo a realidade da escala, né, dos times, como eles estão jogando, da situação e a situação que o Flamengo se encontra. Então o Dorival, olha aqui, ó, Dorival Júnior só modificará a escalação se algum atleta apresentar alto desgaste físico até o fim da partida. Caso contrário, o time que entrará em campo será citado anteriormente, né?
ele ia poupar os jogadores, como alguns times que estão na Libertadores estão poupando os titulares. Mas esses times, eles estão numa ponta boa, né? Inclusive o Santos ia, mas também desistiu, porque sabe da importância de ganhar esse jogo. E a gente precisa ganhar esse jogo. Se perder, vai complicar muito a situação do Flamengo. Muito, e a gente pode voltar lá para baixo, escorregar de novo e ficar nessa gangorra. E é isso que nós não podemos. Ou o time começa a se acertar, a entrar de vez, ou a gente vai ficar numa gangorra terrível. E o Dorival falou que não. Ele quer raça, quer o time mesmo com desgaste físico, fora, né, os jogadores que estão suspensos, né, como o João Gomes e outros jogadores que estão com aquele problema se recuperando da doença. Então o que acontece? Você já enfrenta isso, né? Esses inimigos invisíveis. Porém, não dá para brincar num jogo tão importante como hoje. Então, o Flamengo ele vai entrar ali completo, ia entrar como um misto, mas vai entrar praticamente completo. Só se alguns jogadores estiverem com desgaste físico ou apresentarem algum problema, aí sim eles vão lá e vão tirar e aí repor, dependendo também do resultado. O que vocês acham? O que vocês acham? Dê a opinião de vocês aí, ó. Escreva aí disso tudo que a gente está falando, sobe o like pra gente, se inscreva no nosso canal, dá essa força. Nós precisamos de vocês, rubro-negros. São vocês que nos ajudam, somos nós que somos o Flamengo, não a galera de fora, o time e a torcida contrária. Somos nós, então dá teu like, acione o sininho, né? E inscreva no nosso canal. Gente, é isso que eu tinha para falar. Eu acho que eu resumi tudo, os problemas que o Flamengo está enfrentando, né? Não é mar de flores. A situação é complicada até para contratar jogadores, vocês estão vendo aqui. E hoje o jogo é mais do que importante, é importantíssimo que possamos ganhar esse jogo, ganhar bem, né? Jogar bem, que é o que nós precisamos. Nós vamos voltar no pós-jogo falando do que aconteceu e fazendo uma resenha do jogo Flamengo, Santos e Flamengo, tá? O jogo será hoje às 19 horas, horário de Brasília, na Vila Belmiro, né? O Flamengo esgotou os ingressos deles, foram 500 ingressos colocados à venda. É muito pequeno o estádio, mas o Flamengo esgotou rapidamente esses ingressos, tá bom, gente? Um grande abraço, saudações rubro-negras, salve, salve, torcida do Flamengo. A gente volta no pós-jogo e torcer é a única coisa que a gente tem que fazer. Torcer, não critica agora, na hora do jogo, depois a gente vê o que fala, mas agora é torcer e colocar o coração rubro-negro, porque nós somos Flamengo acima de tudo. Até o pós-jogo, Zé.